Eu estava falando assim, Deus, que palavra eu trarei nessa noite de virada de ano? E Deus já botou no meu coração gratidão. Gratidão por tudo que nós passamos nesse ano, né? E o Senhor nos trouxe até aqui e nos deixa até aqui, porque Ele é tremendo e cumpridor na Sua palavra. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente. Oh, meu Deus e Pai, bendito é teu nome, Senhor. Te dou graça por essa manhã maravilhosa. Te dou graça, meu Deus, pela providência, Senhor, na nossa vida. Te dou graça pela vida do Fábio. Te dou graça pelos que hão de chegar. Deus, que tu venha nos dar sabedoria divina, Pai, para saber interpretar a tua palavra. Que seja o teu querer em nossa vida e não o nosso próprio querer. Tu é grandioso, meu Pai, e eu bendigo o teu nome nesse momento, Pai, certo da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 10, oitava praga, gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque ele endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio dele, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhes disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens que para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. E somente vós, os homens, e serve ao Senhor. Por isso é que o pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos, muito numerosos.
Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhe disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, e o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas, espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, serve ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não quis deixá-los. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, e guarda-te, que não mais o veja o meu rosto, porque no dia em que vires no meu rosto, morrerás. Respondeu-lhes Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Meu Deus. Que passagem forte, né? Novamente aqui agora a gente já vê mais algumas pragas, né? A gente vê os gafanhotos, né? No qual novamente o faraó tem o coração endurecido, né? Ele vem aqui e avisa que vai vir os gafanhotos no dia seguinte, né? Ele avisa com antecedência, né? E o faraó, assim mesmo, ele não consegue, né, abrir o coração dele e permitir que o povo vá fazer o sacrifício ao Senhor, né? E a gente vê aqui quão arruinado o Egito está, né? Porque até o próprio povo dele, né, pergunta, né? Então os oficiais de Faraó lhe disseram, né? Até quando não será, por cilada este homem, né? Deixa aí os homens para que sirvam, né, ao Senhor, seu Deus. E eles falam para o faraó, né? Acaso não sabes ainda que o Egito já está arruinado, né? Então, assim, já não sobra nada, né? Então, deixa agora aí, porque já estamos aqui na situação, né? E assim mesmo o faraó continua endurecendo o coração. E eu achei muito forte aqui também, né? No início, Deus dizendo, né? Nos primeiros versículos, versículo 2 ali, né? Ó, né? Que ó, o primeiro aqui, ó, vai ter, né, com o faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio dele, né? E para que contes a seus filhos, né? E aos filhos dos seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, né? Para que saibais que eu sou o Senhor. A gente vê aqui Deus, né, agindo, né, ali, né, reforçando realmente, né, quem é Deus, né? O poder dele, né? Que ele é superior a tudo,
e que ele pode todas as coisas, né? Ele é soberano, né? E a gente vê aqui tanto os egípcios, né? Aos poucos sendo quebrados, né? Os próprios oficiais aqui já, né, já chegaram ao ponto de praticamente desafiar o faraó, né? Por o faraó não estar enxergando o que está acontecendo no próprio Egito, né? Com o próprio povo de Deus, né? Vendo aquelas maravilhas ali, né, que Deus vinha fazendo para que o faraó realmente deixasse o povo ir, né? E aqui o faraó, em vários momentos, né? Ele permite ir, depois ele volta atrás, né? Ele permite ir, depois ele volta atrás. Ele mesmo já não está aguentando mais, né? Mas Deus continua endurecendo o coração dele, né? É assim que a palavra diz, né? Porém, endureceu o coração do faraó, né? O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou, né, ir os filhos de Israel. Então, Deus vinha, né, movendo aqui o coração do faraó também, para que ele não deixasse ir, né? E a gente vê os gafanhotos, né, vindo e comendo tudo da terra, né? Tudo que sobrou, tudo que as pedras não tinham destruído, né? Tudo que era verde, tudo que era fruto que tinha sobrado, né? Os gafanhotos vieram e destruíram, e comeram tudo. E a gente vê depois as trevas, né? Aqui, né? Então disse o Senhor Moisés, estende a mão para o céu, né? E virão trevas sobre a terra, né? E aqui teve trevas durante 3 dias, onde ninguém via uns aos outros por 3 dias, né? Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Olha que bênção, né? O Senhor protegendo, né, o povo dele e era escuridão no restante do Egito, né? E aí o faraó novamente, né, chamou, pediu, né, autorizou que Moisés fosse, mas que só fossem os homens, né? Pudessem agora nessa vez ele fala que pode as crianças também, né? Mas que fiquem os gados. E Moisés vem e diz, não, olha, tem que ir todo mundo, porque eu nem sei o que o Senhor vai pedir para a gente oferecer lá como sacrifício. Então não pode ficar nada, nem uma unha para trás. Nossa, aqui fala no 26, né? E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó novamente, e este não quis deixá-los. E aí o Faraó, né, exorta o Moisés e fala: agora você não vai ver nem meu rosto mais, né? O coração endurecido dele, né? A gente vê realmente o que o orgulho, né? O orgulho faz com a gente, né? Faz a gente tomar atitudes, o orgulho, a ira, né? Faz a gente tomar atitudes impensáveis, né? Porque o faraó conseguia ver que ele tinha que deixar ir, né? Mas ele, tomado pelo orgulho, ele sempre voltava atrás, né? Ele sempre voltava atrás e não permitia, né? Ele sempre ia contra, né? O que ele deveria fazer, né? Se ele tivesse tido um olhar, muitas vezes a gente, né? Um olhar mais humilde, a gente sabe o que tem que ser, o que é certo fazer, né? Às vezes tomado pela vaidade, pelo orgulho, pela ira, a gente acaba atrasando, né? Aquilo que Deus quer pra gente, né? O que me chama a atenção, Fábio, é os 3 dias sem energia, sem nada. Agora imagine a pessoa ficar na escuridão, né? Aí a gente saber dar valor o que Deus dá para nós, né? Porque o que nós temos hoje na Terra, nos dias de hoje, veio da ciência humana, mas porém a sabedoria de Deus. Porque Deus é Deus, mas é, é horrível a pessoa ficar no escuro, né? Quando teve aqueles blackout lá em São Paulo, eu fiquei imaginando como aquelas pessoas ficaram lá, né? Pensando e nervosa até pelas coisas que estavam perdendo, pelo falta d'água. Eu vou te falar uma coisa, é terrível isso, mas Deus, o Todo-Poderoso, né? Tinha que deixar acontecer isso
para que todo mundo viesse ver que é o poder dele, que o homem em si não tem condição de nada se não for a mão de Deus, né? Então, louvado seja Deus, muito forte esse capítulo, né? E que continua até hoje, nos dias de hoje em nossa vida, para estarmos sempre alerta e não com o coração duro, para não ouvir a voz de Deus. O coração da gente tem que estar aberto para que o Senhor possa falar conosco. E não vamos deixar as comichões vir assolar os nossos ouvidos para não dar voz, para não dar ouvido à voz de Deus, né? Muito forte, muito forte. Deus abençoe. Estou aqui. Aqui nesses 3 dias aqui, né? Tô pesquisando aqui, foram 3 dias de trevas mesmo, né? Muito forte e aqui nos outros capítulos Deus ia mandando, né? Transformava a água, ele, ele mandou gafanhoto, rãs, né? Ia mandando as pragas, né? Nesse aqui ele já mostrou que ele controlava o sol, né? Ele controlava o sol, controlava os astros, né? Então, assim, tamanho é o poder de Deus, né? E, e a gente via que o faraó ele não sentia arrependimento, né, daquilo que ele estava fazendo. O que ele sentia era a dor daquilo que ele estava perdendo, né? Era remorso pelas perdas que ele estava tendo, né, de financeira, né, do povo deles, né, do poder dele, né? Ele não tinha arrependimento real, né? Então, mostrando o que o coração endurecido para onde leva, né? Leva para as trevas, né? Leva para o caos. Muito Engraçado, forte. né, Fábio? Que Deus conhece o nosso coração, né? Ele conhecia o coração do faraó. Quando ele quando ele fez o coração de faraó endurecer, ele já sabia que o faraó dava valor às coisas que ele tinha, o poder dele, a, a material dele, né? Não era espiritual, porque ele não se rendia a Deus mesmo. Então, também o importante lembrar que cada praga que veio era um deus egípcio que comandava, igual o Rio Nilo era um deus, cada um era representado um deus egípcio, que Deus foi mostrando que eles não tinham poder, que o poder era dele. E Deus endurecia o coração de Faraó para mostrar o tamanho de que ele é, a glória dele. Igual, por exemplo, esse escuridão. A escuridão era do lado do Faraó, mas lá onde estavam os israelitas, tinha a luz. Deus era a luz lá. Eles tinham luz, eles tinham tudo, tudo era para eles. Então, acho que isso deixava o povo também muito revoltado, né? Eu ficaria. Que Deus é esse que deixa, igual hoje a gente fala, que Deus é esse que deixa a pessoa morrer? Mas não sabe que a pessoa tinha um coração endurecido, que a pessoa não aceitava Deus. Às vezes fala, não, essa pessoa tem Deus, mas só quem conhece o homem é Deus, só quem conhece o coração do homem é Deus. Então, ele sabe todas as coisas. E se quando Deus não faz, é porque é nossa falta mesmo também, né? Hoje, naquela época, Deus que comandava, né? É igual fala, naquela época era olho por olho e dente por dente. Mas hoje nós temos a graça, a misericórdia de Deus, que ainda nos permite ter a misericórdia dele sobre a nossa vida. Mas antes, se a gente tinha um coração endurecido, se era como Faraó, não tinha como, ia perder mesmo. E o que mais me intriga é, o homem está perdendo tudo, já perdeu tudo, o povo deveria estar tudo revoltado contra ele, e ele continua falando não. Santo Deus, é muita. Se for ver só pelo lado humano, eu acho que o Faraó teria deixado ir, porque é muita coisa que eles viveram, muita coisa ruim. Então vai embora, leva esse povo daqui, tira esse povo daqui, que só
tá trazendo para a gente dificuldade. Mas não, ele ainda insistia. Eu não posso entender e, ao mesmo tempo, entendo que era Deus agindo para mostrar o poder dele. Imagina no coração do faraó, né? Ele É, vendo o coração império, dele, Deus estava o, tratando ele, mas o é, povo dele estava perecendo. ele vê o império dele sendo destruído, né? Consumido, né? E É, você pensa, uma pessoa que tem todo o poder, que ele diz que ele tem um controle do sol, porque o faraó era o deus do sol. Então ele achava que ele tinha o poder do sol. Então Deus mostrou para ele que ele não tinha, porque ele não tem. Ninguém tem poder de controlar nada. Pode ter a permissão de Deus para fazer algumas coisas, mas não tem o poder de controlar o sol, as estrelas, a lua. Não tem, eles não têm esse poder. É tudo de Deus, entende? E o faraó se achava, né? Então Deus mostrou que ele não era quem ele pensava que ele era, ou pelo menos que ele não tinha o poder que ele achava que ele tinha. E assim também os magos ao redor dele, que eram os deuses, que Deus mandou exatamente as pragas para mostrar que eles também não tinham controle, que Deus tinha um controle. Então, isso é muito interessante, assim, eu acho que é bem mais profundo do que a nossa hoje palavra traga, sei lá, as pessoas ainda podem ter muito mais profundidade aqui, né? O interessante da palavra é isso, né? Que Deus dá para gente a revelação do dia, mas se amanhã a gente volta aqui, nós tem mais revelação, mais coisa traga. Por isso que eu falo, é muita profundidade. Deus é incrível, ele fala conforme nós precisa. esses 3 dias aqui das trevas, ela faz lembrar também, né? Os 3 dias, né? De Jesus ali, aquelas 3 horas da escuridão, quando Jesus, o espírito dele, né, foi recolhido, que tudo se escureceu durante 3 horas, lembra? O sol também, né? E mostrando também trevas, né? Escuridão ali, né? A, né, a ausência de Deus ali naquele lugar, né? Faz com que dê espaço pro mal, né? Pra escuridão, pras trevas aqui, pro esse terror aqui que tava assombrando o Egito, né? É a ausência de Deus mesmo, né? Eu estava aqui, estava questionando, né? A mim mesma, assim, me perguntando por que Deus ele endurecia tanto ali, né? O coração de Faraó, porque teve vários momentos que ele queria, assim, libertar o povo, né? Deixar o povo ir e tal, e Deus ia lá e endurecia. Mas aí eu vou e volto, né? Nem tudo é para a gente compreender e entender, né? Porque quando Deus quer, Ele quer e Ele faz e pronto. Às vezes não precisa de muita explicação, né? Para a gente que somos falhos. É a maneira que Ele deseja, é a maneira que Ele quer. E quando o Ruth falou isso aí dos deuses, também me trouxe, né? Bastante sentido a essa pergunta que estava na minha mente. E tem uma palavra que diz que a gente, uma palavra não, um ditado, né? Que diz que o que a gente faz aqui, a gente paga aqui, né? A gente vai pagar em outro lugar, no caso, se a gente não se converter dos nossos caminhos e a gente não for arrebatado, a gente vai ter que pagar, né? Lá no inferno, vai ter que pagar depois. Mas tem coisas que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui. E eu creio, assim, uma conjectura minha, que quando aquele povo, né, os egípcios, estavam passando por aquelas pragas,
que não era o bastante, né? Não era o sofrimento que eles estavam passando, não era o bastante do que eles fizeram contra o povo de Israel. Então, né, tinha que haver esse sofrimento, né, para que eles viessem entender, viessem compreender quem era Deus, como a Ruth falou dos deuses aí, né? Quem era Deus, tudo que Deus tinha que fazer, só quem podia fazer era Deus, porque ninguém, nem outros deuses, pode fazer nada. Só quem pode fazer é o nosso Deus, né? Então, essa compreensão que eu entendo, né? Para a minha pergunta, que eu estava aqui me perguntando, tentando até, né, pesquisar. Mas o que Deus quer, ele quer e pronto, né? Até os servos de Faraó foram lá e disse, né, para Faraó, para que ele viesse libertar. Se Faraó não estava vendo que o Egito ele estava sendo destruído, porque tudo estava se acabando, não é só Faraó que estava sofrendo, os servos dele estavam sofrendo, todos os egípcios estavam sofrendo ali, por conta também daquele coração de Faraó, por conta de Faraó, por conta do que Faraó estava fazendo com o povo, né? E os egípcios, eles contribuíam, porque o faraó mandava eles fazer, mandava eles aceitar, eles iam e faziam tudo que o faraó mandava, né? Então, teve que haver sofrimento para que eles viessem entender e compreender o que Deus queria. Apesar que é muito complicado, né? A palavra de Deus. Ela é muito complicada, porque apesar de tudo isso, ainda teve que muitos soldados egípcios morrer, né? Dentro do Mar Vermelho ali. Então, é muitas coisas complexas, né? Nessa passagem aqui, nas passagens na palavra do Senhor, né? Então, eu só entendo que só Deus ele que pode fazer todas as coisas. A gente nem ninguém pode fazer nada. Nada, nada. Só Deus que é o Todo-Poderoso e só Ele que pode fazer tudo e a gente tem que agradecer, né? Por isso e aceitar. E aceitar que é Ele que quer dessa maneira e ponto. Amém. Eu bendigo o nome do Senhor, sabe, porque, como você mesmo, então, você indagou, você própria, e haveria necessidade de Deus endurecer o coração de Faraó, para Faraó saber que Deus é Deus, que o Deus de Moisés era o Deus que realizava tudo. Porque se deixasse, você viu a Ruth, ela falou aí que se Deus não endurecesse o coração de Faraó, ia ser fácil. E Deus não gosta de coisa fácil. Deus, ele manda justamente esse tipo de, de estratégia para que o homem entenda que só ele é o poder dele, a honra é dele e a glória é dele. Eu estava aqui, a gente estava falando ontem, aqui foi muito abafado, muito quente. Olha hoje como é que está o tempo. Estou sentindo até o ventilador natural, né? O ar de Deus. Então ela estava falando, todo mundo falando que estava muito quente, que um calor terrível, que não estava suportando. Tem gente até que xinga, né? Porque o homem, o ser humano, não sabe agradecer. Então Deus já deixa derramar esses tipos de situações para nós entendermos que Deus é Deus, né? Tudo para Ele. O sol é dele, a lua é dele, tudo é para Ele. Então só o Senhor realiza. Ontem estava muito quente, hoje já está desse jeito, nublado, é muito o vento, né? Eu até falei para tu, eu já estou aqui fora sentindo frio. Então é isso. Porque agora olha a situação do ser humano. Ontem, bem verdade que eu não reclamei, não. Só dei glória a Deus. Tomei, passei o dia todo gastando a água da caixa, tomando banho e tudo também. Era eu saindo, tomando banho, era Creuza saindo, entrando para o banheiro, tomando banho, e saindo, e todo mundo agoniado, molhando o corpo por causa do calor. Então a gente tem que louvar a Deus que a gente não tá no meio de praga, a gente está no meio de bênção, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim vai a gratidão, né?
Eu estava falando assim, Deus, que palavra eu trarei nessa noite de virada de ano? E Deus já botou no meu coração gratidão. Gratidão por tudo que nós passamos nesse ano, né? E o Senhor nos trouxe até aqui e nos deixa até aqui, porque Ele é tremendo e cumpridor na Sua palavra. Deus, ele diz que, ele fala na Sua palavra que Ele nos dá a honra. E quem nos humilhou, o Senhor vai lá e vê. E a palavra de Deus tem que ser cumpridora. Por que, que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque a palavra de Deus tem que se cumprir na minha vida. Então, quando nós começamos a obra aqui nesse lugar, o nosso desejo era fazer uma igreja. E não deu certo por situações difíceis que vocês sabem, principalmente a Tamires, e aconteceu, e agora Deus me traz aqui para dizer que Ele é Deus, para que aquela palavra que Deus me usava no passado, na praça pública, aqui dentro das casas, né, nossas casas aqui de família, ministrando a palavra, profetizando a bênção de salvação, profetizando a cura, profetizando a prosperidade. Então, Deus nos traz de volta no lugar que era horrível de questão de situações, né? De falta d'água, falta de tudo. Aqui não chovia, não. Hoje a bênção de Deus está sendo derramada por aqui, porque Deus levantou um povo aqui dentro para clamar e para buscar, né? Que Deus abençoe a todos. Não estou aqui feliz, estou muito feliz. Pela, ainda que, como você falou, Tamires, que você se indagou, se perguntou, né? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó para ele ver que o poder é dele, o Todo-Poderoso, que a gente vai ver adiante como acontece uma travessia dentro de um mar. E só Deus faz isso. Não tem faraó nenhum, não tem governadores na terra, não tem prefeito, não tem presidente, não tem ninguém que faça esse tipo de milagre. Só o Senhor, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, gratidão, Pai, por estarmos aqui, Pai, reunidos em Seu nome, Senhor, estudando a Sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, obrigado por esse ano, Pai, obrigado por todas as maravilhas, Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, por todo o mover, Pai, por todos os ensinamentos, Pai, por tudo que o Senhor tem transformado dentro de nós, Pai. Gratidão, Pai, gratidão, Senhor, que nós possamos, Pai, andar, Pai, debaixo da Sua graça, Pai, debaixo da Sua dependência, Senhor, sendo transformado por Ti, Pai, diariamente, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continua nos ensinando, Pai, cada vez mais, Pai. Tem um olhar, Pai, diferenciado, Senhor, nos ensinando, Pai, reconhecer, Pai, a Sua presença em nossas vidas, Pai, fazendo que a gente possa cada vez mais, Senhor, caminhar, Pai, contigo, Pai, na Sua direção, Senhor. Nos transforma, Pai, nos ensina, Senhor, quebra, Pai, todos os dias, Senhor. Nos faça vaso novo, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser cada vez mais parecido contigo, Senhor. Oh, Pai, nos livra da nossa vaidade, Senhor, nos livra do nosso orgulho, Pai, nos livra dos nossos pecados, Pai, daquilo que nos escraviza, Senhor, daquilo que nos impede, Senhor, de nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Senhor, de fazer, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos, Pai, reconhecer quão poderoso o Senhor é, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Nós possamos, Pai, ter discernimento, Pai, para entender, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que a gente possa, Pai, ter discernimento, Pai, para entender, Pai, compreender, Pai, cada detalhe, Senhor, quando o Senhor fala conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor fez esse ano, Pai. Sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, Pai. Sabemos, Pai, que o lado pecaminoso do homem, Pai, habita em nós, Pai. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor, através da sua misericórdia, Pai, através da sua graça, Senhor, o Senhor está sempre de braços abertos, Pai, para nos receber, Pai, para nos ensinar, Pai, para nos confortar, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, por todo o mover, Pai, dentro das nossas casas, Senhor. Continue olhando pelos nossos filhos, Pai, pelos nossos cônjuges, Pai, olhando pelos nossos pais, Senhor, cuidando de cada um dos nossos amigos, Senhor,
Que a sua graça, Pai, possa estender a todos eles também, Senhor. Possa estender, Pai, aos nossos irmãos, Senhor. Que o coração deles também sejam transformados, Senhor. Que assim como nós, Pai, possam estar aqui prostrados a Ti, Senhor. Se aproximando e querendo mais, Pai, de Ti, Senhor. Querendo aprender, Senhor, contigo, Pai. Obrigado, Pai, pela Sua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Sua presença. Obrigado por estar nos guiando todos os dias. Obrigado, Pai, por nos alertar, Senhor, quando erramos, Pai. Por fazer, Pai, que nós reconhecemos, Pai, que nós somos, Pai, e precisamos cada vez mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor continue cuidando, Senhor. Que o Senhor continue alimentando, Senhor. Que o Seu maná, Pai, a Sua eternidade, Senhor, seja plena em nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da dona Marinês, Senhor. Que o Senhor esteja com ela hoje, Pai, ministrando a Sua palavra, Senhor. Que o Seu Espírito Santo de Deus, Pai, toma conta da boca dela, Senhor. Que o Senhor a proteja, Senhor. Coloca, Pai, reveste ela, Pai, com seu capacete da salvação, Senhor. Que nenhum pensamento ruim, Pai, a atinja, Senhor. Que o inimigo não chegue perto, Senhor. Que qualquer seto do inimigo caia por terra, Senhor. Que o seu escudo da fé, Pai, esteja erguido ali, Pai, protegendo ela, Pai. Coloque seus anjos ali, Senhor, seus anjos ao lado dela, Pai. Enche de anjos, Pai, aquela igreja, Senhor. Que o seu leão, Pai, que o Senhor esteja pleno, Pai, naquele lugar, Senhor. Que o Senhor apareça para eles, Pai. Que o Senhor toque o coração deles, Pai, e enche de luz aquele lugar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão, assim, Senhor. Toma conta, Pai, do Senhor Mário, da família dele, Senhor. Toma conta, Pai, da dona Ruth, Senhor. Toma conta da Tamires, Senhor. Toma conta do Lucas, Senhor, do Jurandir, Pai. Toma conta de cada um, Pai, da dona Lucinha, Senhor. Toma conta de cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Continue cuidando da minha família, Senhor. Cuidando da minha irmã, Senhor. Trazendo restauração para a vida dela e cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor. Olhe pelos meus pais, Senhor. Estenda a sua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, que causa transformação no coração de cada um deles, Pai. De cada um, Pai. E todos nós, Pai, tenhamos cada vez mais sede de Ti, Senhor. Mais sede de Ti, Senhor. Que seja uma sede plena, Senhor. Que nós possamos estar, Pai, de coração aberto para receber, Pai, o Seu mover, a Sua palavra, a Sua transformação, Pai, que caia como semente, Pai, em solo fértil, Pai, no nosso coração, Senhor, e que germine muitos e muitos frutos, Senhor. Que esse ano de 2026, Senhor Jesus, seja um ano abençoado, Pai, pleno, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos ver, Pai, a Sua presença, Senhor, a todo instante, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, agora e para sempre, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tome conta, Pai, tome em suas mãos, Pai, a família do irmão James também, Senhor. Olhe por ele, Senhor, cuida dele, Pai. Cuida da família dele, Pai. Traga ele cada vez mais para perto de Ti, Senhor. E traga as revelações, Pai, no coração dele, aquilo que o Senhor quer para ele, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.